Adirogan satatan shaktan asheshakaya prasurtan asheshan Autsukya moha ratidan jaghana Yopurva Vaidyaya Namostu Tasmai. Sejam bem-vindos ao canal do Vida Veda no YouTube, meu nome é Matheus, e hoje a gente vai dar continuidade à nossa leitura do Sutrasthana do Ashtanga Hridaya, entrando no shloka número 11. Hoje a gente vai ler 3 shlokas que são fundamentais, então eu vou ler os 3 e repetir cada um 3 vezes para que vocês tenham esse recurso em casa, para vocês ouvirem isso repetidamente. Todo mundo que estuda Ayurveda com uma certa profundidade tem que saber esses 3 shlokas no sangue. Então vamos criar aqui um espaço para que talvez aqueles que tenham interesse nisso possam repetir esses 3 shlokas e conseguir integrar isso dentro do seu conhecimento. Esses são os últimos shlokas dedicados especificamente ao conhecimento dos doshas. E em seguida a gente vai partir para outros pontos de fisiologia e anatomia ayurvédicas básicas. Lembra que a gente está no primeiro capítulo de 120 capítulos do Ashtanga Hridaya. Bom, então, Sutra número 11, ele diz o seguinte: Tatra ruksho laghushita kara sukshmaschalo nilaha Tatra ruksho laghushita kara sukshmaschalo nilaha Tatra ruksho laghushita kara sukshmaschalo nilaha Pittam sasneha tikshnoshnam laghuvisram saram dravam Pittam sasneha tikshnoshnam laghuvisram saram dravam Pittam sasneha tikshnoshnam laghuvisram saram dravam Snigdha shito gurur mandash lakshno mrutsna sthira kapaha Snigdha shito gurur mandash lakshno mrutsna sthira kapaha Snigdha shito gurur mandash lakshno mrutsna sthira kapaha. Ele aqui está enumerando as características, os gunas de cada um dos 3 doshas. Então, finalmente, ele te disse tantas informações sobre o que os doshas estão fazendo, mas agora ele vai te falar quem são, quais são os ingredientes desse produto. É como você ir para uma pessoa e você fala, quem é você? E a pessoa fala, eu sou bancário, eu sou professor, eu sou médico. Não, mas quem é você? Ah, eu sou brasileiro, eu sou moreno, eu sou alto. Não é isso que eu tô perguntando. Eu tô perguntando quem é você. E aí a pessoa vem e fala quais são as qualidades dela, o que realmente caracteriza ela e a diferencia dos demais. Exatamente isso que o Vagbhata fez. Até agora ele te deu algumas pistas sobre as funções que os doshas desempenham no corpo, e agora ele vai entrar no cerne de quais são as qualidades, qual é a essência desses 3 agentes. Tatra rukshaha laghu shitaha karaha sukshmaha chalaha anilaha. Então, as características, primeiro de Vata. Lembra? A gente vai sempre na ordem, a gente vai falar primeiro de Vata, depois de Pitta, depois de Kapha. Então, começando pelo nosso querido Vata dosha. Ele diz Rukshaha, seco, Laghu, leve, Shitaha, frio, Karaha, áspero, Sukshmaha, sutil, Chalaha, tem uma tendência a se movimentar, a se mexer, uma tendência a movimento. Anilaha, esse é outro nome, Anila é outro nome para o Vata. Então, essas são as características de Vata dosha. Toda vez que você estiver procurando entender se existe a presença de Vata ali, você observa secura, leveza, frio, aspereza, sutileza e uma tendência a movimento. Isso aqui é o DNA de Vata dosha. Pittam, sasneha, tikshna, ushna, laghu, visram, saram, travam. Então, toda vez que você estiver olhando para Pitta dosha, você tem que procurar as seguintes características. Sasneha, ele não é muito líquido, tem uma certa oleosidade. Tikshna, então ele é penetrante, ele tem uma atuação bastante incisiva, bastante forte. Ushna, ele é quente. Laghu, ele é leve. Visram, ele tem um cheiro que não é agradável.
Saram, ele tem uma certa fluidez. Dravam, ele também tem uma liquidez. Percebe que esses conceitos muitas vezes são próximos. Sasneha, saram, dravam. Então, eles são próximos, mas eles têm algumas diferenças que são relativamente sutis. Então, a palavra drava significa que ele é líquido. A palavra sara significa que ele é fluido. Então, da mesma forma que Anila, que o Vata, ele tem a qualidade de chalaha, de movimento, o Pitta ele também tem essa qualidade de movimento, mas a qualidade de movimento no Pitta, ele não é simplesmente movimento, ele é uma fluidez. É como se fosse um líquido fluindo e não um ar se movimentando. E Sasneha é uma palavra que vem para contrapor o que a gente vai ver em seguida, que é a palavra snigda. Então, snigda, ele demonstra uma certa oleosidade. E sasneha é como se fosse essa oleosidade, mas um pouco menos. Então, uma oleosidade mais suave. Snigdaha, shitaha, guruhu, mandaha, shlakshnaha, mrtsnaha, stiraha, kapaha. Então, essas 7 características, snigdaha, oleosidade, shitaha, frio, guruhu, peso, mandaha, lentidão, shlakshna é uma polidez, uma suavidade, mrtsna é escorregadio, stiraha é bastante estável, kapaha, o Kapha dosha. Então, com base nesses 3 shlokas que a gente acabou de ver, você entende as qualidades diferentes que predominam no dosha Vata, no dosha Pitta e no dosha Kapha. Eu sei que é bastante complexo, são muitas palavras, e aqui a gente não tem ainda muitos exemplos de como entender isso em atuação. Então toma cuidado para vocês não ficarem hiperanalisando isso e tentando chegar a conclusões muito rápidas. A gente ainda está no começo do nosso estudo. Aqui ele está dando uma pincelada só nos conceitos que a gente vai precisar ter para a gente entender mais para frente os próximos elementos, os próximos fundamentos que ele vai explicar. Quando ele, à medida que o Samhita for evoluindo, ele for dando outros exemplos e for explicando a atuação desses doshas, vai ficar bastante claro a importância que essa lista de características individuais vai ter. O método dos Samhitas é gradual, mas é absolutamente didático. Você tem que entender que do começo até o final, a gente vai gradativamente botando mais camadas de conhecimento em cima do nosso conhecimento. E assim formando um arcabouço de conhecimento médico que vai poder formar um Vaidya, que vai poder formar um médico. Lembrando também que esse conhecimento é metade só da formação médica. Então, você deveria, metade do seu tempo estar estudando os textos clássicos dos Samhitas, mas metade do seu tempo você deveria estar passando na prática, do lado de um médico, do lado de um Vaidya, vendo como é a prática da medicina. Então, isso aqui, na verdade, é medicina aplicada. Não é uma medicina... A Ayurveda não é um sistema de medicina teórico, ele é um sistema de medicina prático. E você precisa aprender isso tudo na prática. Então você entende perfeitamente essas qualidades que ele está enumerando dos doshas, uma vez que você começa a ver pacientes e começa a ver essas influências se manifestando. E aí começa a ficar um jogo bastante interessante. Bom, esses eram os 3 shlokas que eu queria ver com vocês hoje. Na próxima leitura a gente vai falar sobre os dhatus. Eu aguardo vocês então no próximo vídeo. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Muito obrigado a todos que já se inscreveram no nosso canal no YouTube, que fazem questão de sempre deixar um like em todos os vídeos. É para vocês que eu faço esses vídeos. Eu não ganho nada fazendo nada disso. É para vocês que o Vida Veda existe, essa iniciativa de divulgação do Ayurveda de acordo com os Samhitas. Muito obrigado pela sua presença e a gente se vê no próximo vídeo.